Muito bem, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Filipenses 2, versículos 12 e 13. Filipenses 2, versículos 12 e 13. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Filipenses 2, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Agora vá para 1 Pedro. Avance um pouco. 1 Pedro. Capítulo 1. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13. 1 Pedro 1, a partir do verso 13. Diz assim as Escrituras: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor Deus. Na semana passada, quem esteve aqui, voltando lá para Filipenses, volte para Filipenses 2, que nós vamos nos deter um pouco nesse texto. Na semana passada à noite, dois versículos que, para muitos, um tanto que contraditório. Filipenses 2, versículos 12 e 13. Para algumas pessoas, não é possível entender como é que Deus diz para mim, para que eu possa desenvolver a minha salvação com todo tremor e tremor. E no versículo 13, a palavra de Deus diz que é Deus quem efetua em mim o querer e o realizar. Como é que eu posso entender esses dois versículos? A gente não entende, nós não entendemos Deus 100%, porque Ele é Deus e nós somos humanos. A nossa mente ela é limitada. Mas se Deus está dizendo que eu preciso desenvolver a minha salvação com temor e tremor, eu tenho que fazer isso. Se a Bíblia diz que é Ele quem efetua em mim o desejo de querer desenvolver a minha salvação, eu também tenho que glorificar a Deus por isso. Um versículo não anula o outro, até porque na semana passada nós vimos a nossa responsabilidade no desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Hoje, o versículo 13 já mostra, Paulo está explicando aqui nesse processo de santificação, no processo de santificação, o que é que Deus faz nas nossas vidas. E é motivo de muita glória observar que mesmo Deus tendo dado essa ordem para que eu desenvolva a minha salvação, Deus é tão amoroso, mas tão preocupado, que Ele efetua em nós o querer como o realizar. Por que isso, irmãos? Porque é Deus quem habita em nós. É Deus quem habita na vida do cristão. A pessoa que conhece a Deus, a pessoa que entregou a sua vida a Jesus, Deus então faz morada na vida daquela pessoa. Porque por nossas forças não temos capacidade de levar uma vida que agrade ao Senhor. A palavra de Deus, fique aí em Filipenses com o dedo, mas volte um pouco para 2 Coríntios capítulo 3.
Olha que versículo tremendo da palavra do Senhor. 2 aos Coríntios 3, versículo 5. 2 aos Coríntios 3, versículo 5. Olha o que diz as Escrituras. Não que por nós mesmos sejamos o quê? Capazes de quê? De pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de quê? De quem? De Deus. Nós não temos capacidade alguma, principalmente capacidade espiritual, para levar uma vida que agrade a Deus, se Deus não agir nas nossas vidas. Agora, nesse pequeno versículo de Filipenses, volte lá mais uma vez para Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Nesse pequeno versículo, nós encontramos aqui nas Escrituras uma palavra tremenda de Deus. Porque 5 verdades, assim como vimos na semana passada, algumas verdades com relação à nossa caminhada, à nossa responsabilidade no processo de santificação, encontramos aqui mais 5 verdades de Deus a respeito da sua ação nas nossas vidas, e isso vai ajudar você a compreender melhor o Deus que você serve e os recursos que Deus tem dado para você. Porque algumas pessoas ainda insistem em dizer: eu posso servir ao Senhor, eu posso buscar Deus com minhas forças, eu posso me esforçar mais e mais para agradar ao Senhor. Não pode, não pode. É Deus quem efetua em mim, efetua em você o querer como realizar. A primeira verdade absoluta aqui de Deus, você precisa saber. Paulo diz assim, versículo 13: porque é Deus quem efetua em vós. A primeira coisa que você precisa saber aqui, a ênfase está em Deus efetuar em você. É Deus quem opera na sua vida. É Deus que age na sua vida. Ou seja, nós temos um relacionamento íntimo com Deus, a ponto do próprio Deus operar nas nossas vidas. Mas Paulo está falando aqui de não uma força mística, ou algo que vem funcionar, ou um irmão que tenha conhecimento. Não, é Deus. Paulo está dizendo, é Deus. Ele está preocupado com você, Ele está preocupado com a sua vida espiritual, porque Deus é o seu bem maior. O nosso verdadeiro progresso, irmãos, espiritual, não depende das nossas forças. E ainda tem cristão amontoando pedra sobre pedra, achando que vai receber o reconhecimento maior de Deus, por não reconhecê-lo, mas reconhecer a sua própria força na caminhada da santificação. Não, hoje eu vou me esforçar mais. Hoje, se eu ler 3 livros da Bíblia, Deus vai agir de uma maneira tremenda na minha vida. Não é assim que Deus trabalha. Não é dessa forma. Porque senão começa a você fazer as coisas e merecer as coisas de Deus. Deus não age assim. É favor imerecido, é graça. É Deus operar na minha vida, olhar para a minha vida e dizer: você não merece isso, mas eu vou te dar. Eu vou agir na sua vida porque eu sou Deus, eu estou envolvido com você. Não adianta pastor, não adianta mestres, evangelistas, irmãos, irmãs. É Deus quem age nas nossas vidas. Por isso que Paulo está dizendo: porque Deus é quem efetua em vós. É Deus quem age nas nossas vidas. A verdadeira causa desse nosso progresso espiritual está centrada no próprio Deus. Algumas pessoas se orgulham, dizem assim: mas eu tenho tanto conhecimento, mas Deus me dá uma revelação tremenda na palavra dele, porque eu me esforço. E se você quiser, Deus vai fazer a mesma coisa com você. As pessoas começam a buscar Deus pelo que Ele pode fazer, e não buscá-lo imaginando e crendo que Deus age na vida da pessoa, não com merecimento algum. Irmãos, a salvação sempre vai produzir essa obra de justiça. Não é à toa que Paulo, escrevendo aos cristãos em Efésios, volte só um livro. Fique com o dedo aí em Filipenses, mas volte um livro só. Efésios capítulo 2. Efésios 2, versículos 8, 9 e 10. Diz assim as Escrituras. Efésios 2, versículos 8, 9 e 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque pela graça somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras,
as quais Deus de antemão preparou para quê? Para que andássemos nelas. Então, não é valorizar, supervalorizar as obras. É Deus quem efetua em nós. É Deus que já preparou as obras. Foi Deus que preparou as obras para que pudéssemos andar nelas. O resultado da ação de Deus na minha e na sua vida, porque Deus agiu, aí a consequência, o resultado, são as obras que Ele preparou de antemão. Agora volte lá para Filipenses. Continue lá em Filipenses. Porque nós temos uma segunda verdade aqui tremenda da palavra do Senhor. Paulo disse, porque Deus é quem faz o quê? Opera. Eu gosto dessa palavra. A minha versão diz, é Deus quem efetua. Mas a palavra forte mesmo é operar. O termo certo é operar. Esse termo no original grego que foi escrito, ele dá a ideia de uma energia. Não uma energia qualquer dentro do contexto bíblico. É a energia de Deus, é o poder de Deus agindo, operando no nosso favor. É Deus quem opera, é Deus quem efetua. E esse verbo, irmãos, eu acho interessante, pesquisando, eu encontrei que ele fala de uma energia ativa, mas não é uma energia qualquer, é uma energia produtiva. Deus, quando age na vida daquele que entrega a sua vida a Jesus, ele vai produzir frutos. Não tem para onde correr. Se tem cristão, pessoas que se dizem cristãos hoje, e não produz fruto digno de arrependimento, tem que pensar duas vezes se de fato é ou não cristão. Tem que pensar. Porque essa energia de Deus, essa atuação de Deus nas nossas vidas, não é energia qualquer. Ela é ativa, ela é produtiva. Ou seja, o poder de Deus vai nos conduzir à santificação. Se tem adulto, criança, jovem que diz conhecer o Senhor, mas não tem o desejo de se santificar todos os dias, tem alguma coisa errada. E não é com Deus. Porque a Bíblia diz que é Deus quem opera, é Deus quem age. E esse poder vai nos conduzir à salvação. É por isso que nós somos eternamente seguros. É por isso que não tem possibilidade daquele que entregou a vida a Jesus perder a sua salvação. É por isso que não tem possibilidade de uma pessoa que conhece intimamente ao Senhor se desviar e continuar no erro. Errar e persistir no erro. Não existe essa possibilidade, porque não é o poder do homem, é o poder de Deus. É Deus operando. Olha, eu fico assim abismado quando algumas pessoas dizem assim, porque pastor, eu estou desviado, olhe por mim que eu estou desviado. Eu estou esperando o que para voltar? Só a oração do pastor? A oração do irmão? E o poder de Deus? E o dínamos de Deus, que vem da palavra dinamite, que opera na vida dos filhos de Deus? Você não é filho de Deus? Pastor, mas eu não tenho forças. Mas você não tem força mesmo, eu não tenho forças. A minha força vem de Deus, a sua força vem de Deus. Como é que você diz que não tem forças? É verdade, você não tem força nenhuma. Mas é o poder de Deus agindo na sua vida. É o poder de Deus conduzindo você para a glorificação. Esse poder que nos faz perseverar. E olha, se é Deus quem está agindo, pense que não tem limite para o poder de Deus. Não há limites para o poder de Deus na sua vida. Não tem diabo que segure um cristão verdadeiro lá fora. Não tem. E tem pessoas que se deixam segurar pelo inimigo, se deixam segurar pelas pressões. Aí dizem, mas eu não estou conseguindo. Você não vai conseguir sozinho. Não vai. Aí se o poder de Deus não estiver na sua vida, você não vai conseguir. É como eu falei hoje pela manhã. Fiquei muito emocionado em conhecer um jovem, mais ou menos 22, 23 anos. Jovem barra pesada lá no Projeto Esperança, no Projeto Emanuel. Jovem que já foi um dia barra pesada, viciado em drogas, andava com armamento pesado. E você vê hoje a recuperação daquele jovem, você vê o semblante dele. Eu só tenho que dizer, é poder de Deus na vida daquele jovem. E ele diz, não, porque Deus entrou na minha vida e veio para ficar. Amém, aleluia, por isso. É Deus na vida daquele jovem. E pessoas que dizem conhecer o Senhor, se esquecem que é Deus quem efetua em nós. Que é Deus quem opera nas nossas vidas. E ele fez uma promessa. Volte um capítulo aí. Capítulo 1, versículo 6. Você acha que isso aqui é conversa? Olha a certeza que o cristão verdadeiro tem no Senhor Jesus. Capítulo 1, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: estou plenamente certo, convicto, de que aquele que começou a boa obra em vós, há de fazer o quê? Aperfeiçoá-la, completá-la até o dia de Cristo Jesus. É um poder ativo.
Deus está agindo na vida dos seus filhos. Deus não está parado, não. Deus não está sentado num trono esperando que você se vire nesse mundo. Deus não está fazendo isso. Deus está operando na vida daqueles que confiam nele. Agora, se você não confia no Senhor, se você confia na sua própria força, você vai cair. E a queda é feia. Você que talvez tenha dito: eu não preciso de Deus, eu tenho uma boa condição, eu tenho uma boa família, Deus não precisa entrar na minha vida, eu só vou à igreja por curiosidade para tentar me identificar. Você vai cair, porque você está confiando no seu braço e não no poder de Deus. Você tem que confiar na força do Senhor, porque a palavra diz que é Deus quem opera, Deus quem age na vida daqueles que o buscam. Outra verdade que muitas pessoas passam despercebida nesse versículo é essa ação de Deus íntima. Porque Paulo está dizendo aqui, ó, Deus opera em quem? Em nós. Mas esse nós aí, quem são? É o mundo inteiro? Todo mundo? Não. Somente aqueles que buscam a Deus, aqueles que amam ao Senhor, os cristãos, que entregaram a vida a Jesus, que disseram sem vergonha, sem medo: Senhor, a minha vida é tua, toma conta. Hoje as pessoas têm vergonha de Jesus, têm medo de Jesus, têm medo de falar de Jesus. Tem que entregar a vida ao Senhor, confiar nele, porque Ele opera na vida daqueles que o buscam, em nós, nos cristãos. Paulo poderia ter dito muito bem: olha, é Deus quem opera nos céus, é Cristo quem está operando, Deus é quem está sustentando apenas. Mas ele faz questão de dizer: é o próprio Deus, o Criador do universo, que opera na sua vida. É o próprio Deus operando nas nossas vidas. Eu ouvi um amém aí, bem familiar, de Adenildes. Seja bem-vinda, Dedé. Glória a Deus. Dedé, para quem não sabe, Adenildes, para quem não sabe, deu um susto nessa semana aí. Deu um susto, a pressão foi simplesmente para 20 alguma coisa. Compensou assim, só que é de costume, quando você vai no remédio, a médica dá um remédio, aguardar, né? E ela resolveu fazer o exame de 24 em 4 horas, para ver se eu tinha infartado. Mas graças a Deus, tudo normal. Glória a Deus. Quando eu ouvi o amém aqui, procurei esse amém familiar. Oramos muito por você. Muito. Mas agradeça mais ainda a Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Com todas as limitações, nossa irmã Denise está aqui. Porque Deus opera em nós. Deus sustenta todas as coisas, a Bíblia fala isso. Mas é um privilégio o povo de Deus saber que Deus está operando em nós. Deus agindo nas nossas vidas. Só para você ter uma ideia, só para refrescar um pouco sua memória, lembra como era que Deus agia no Velho Testamento? Como era que os crentes adoravam Deus no Velho Testamento? Como era que os crentes adoravam? Foi construído o que para servir de ponto de adoração a Deus? Tabernáculo. Muito bem. Tabernáculo era um local único, apropriado para adorar a Deus, porque a presença de Deus era somente ali no tabernáculo. A Bíblia fala, muitos versículos mostram isso, que Deus não habitava nas pessoas. Deus vinha, o Espírito Santo vinha, capacitava a quem ele queria, depois que ele cumpriu o ministério, ele simplesmente saía, deixava. E as pessoas tinham que adorar mesmo no tabernáculo. Hoje não, hoje a palavra diz que Deus opera em nós, que Deus habita em nós, porque nós somos templos do Espírito Santo. Olha que maravilha. 2 Coríntios 6,16. Volte um pouquinho. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Olha que tremendo. Você que já conhece a Jesus, que já entregou a sua vida a Ele. Olha o que a Bíblia fala. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Olha a pergunta. Que ligação há entre os santuários de Deus e os ídolos? Porque nós somos o quê? Santuário. Somos templo de quem?
Do Deus vivente, como Ele próprio disse, o próprio Deus disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nenhum Deus dos pagãos afirma isso que o nosso Deus afirma. Nenhum Deus adorado pelos pagãos afirma isso aqui. E muitas pessoas ainda insistem pela cegueira espiritual em buscar esses deuses que não se relacionam com a pessoa. Mas a Bíblia fala que Deus habita em nós, habita na vida do crente, Deus opera na vida do cristão. É por isso que esse processo de santificação ele não pode ser barrado, não tem como ser impedido. Deus vai efetuar a santificação na sua vida. Deus vai permitir tudo a seu favor para que você se mantenha santificado. Essa ideia de eu sou cristão, já entreguei minha vida a Jesus, estou parado agora, estou esperando Jesus voltar. Não! É um processo que continua. Se você está aqui ainda, você precisa todos os dias desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Outra verdade, volte lá, Filipenses 2. Que aqui agora tem duas palavrinhas que talvez confundam muitas pessoas. E algumas até dizem assim, então nós somos marionetes nas mãos de Deus. Até que ponto nós somos marionetes nas mãos de Deus? Tudo que eu faço então é responsabilidade de Deus. A Bíblia não ensina isso não. Nós temos responsabilidades. Mas não anulamos esse fato aqui, essa verdade tremenda. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Por que isso? Porque esse propósito de Deus nas nossas vidas dessa forma. Porque, irmãos, quando o pecado entrou no mundo, a nossa ideia de santidade, de santificação, ela foi distorcida. Você percebe isso claramente no mundo. Você que conhece a Jesus, você que entregou sua vida a Ele, você já falou do amor de Deus para algumas pessoas, eu não tenho dúvidas disso. E de repente aquela pessoa não entende como você entende. Aquela pessoa não recebe como um dia você recebeu. Alguns vão dizer, você é fanático, você é maluco, você é idólatra, fizeram lavagem cerebral na sua mente, na sua cabeça. Algumas pessoas vão dizer isso. E aí você fica sem entender, como é que eu creio, como é que eu tenho fé, como é que eu me acheguei a Jesus de maneira tão clara, e essa pessoa não consegue se achegar. Porque Deus efetuou na sua vida. Deus operou na sua vida e despertou o seu desejo para com Ele. Aquele desejo que foi distorcido pelo pecado, Deus então lhe ajustou na sua vida. É por isso que hoje, eu e você que conhece Jesus, nós buscamos a Ele. É porque Ele agiu na minha e na sua vida. Ele pegou o nosso desejo distorcido, a nossa ideia de Deus, e Ele disse assim, agora eu entro nessa vida e agora eu vou transformar aquele desejo, vou dar uma vida àquele desejo correto de me buscar. É por isso que você diz assim, eu aceitei a Jesus, eu entreguei a minha vida a Jesus. Nada disso, foi Deus que reativou o seu desejo por Ele. E você é impulsionado por livre e espontânea vontade de aceitá-lo. O pecado ele acaba, ele distorce a ideia que temos de Deus. O que é que Deus faz? Deus conserta. E quando Deus conserta, as coisas parecem claras na sua mente. Aí você entende, você sabe quem é Deus, você lê as Escrituras, você se maravilha com o poder de Deus através das Escrituras, porque Deus acabou com aquela distorção que o pecado tinha causado na vida do homem. É Deus agindo, é Deus operando, é Deus efetuando em nós o desejo de buscá-lo. Todo o nosso comportamento, irmãos, todas as nossas lutas, os nossos desejos, as nossas intenções por Deus, é Ele operando em nós. E por mais que alguém diga assim, eu não consigo entender isso, eu também não consigo. Como é que Deus age no meu desejo e eu sei que eu tenho livre escolha para acessá-lo, para buscá-lo? Não consigo compreender isso. Hoje, por exemplo, você veio à igreja. Quantos aqui foram obrigados a estar na igreja? Levante sua mão. Foram obrigados. Sem receio, levante sua mão. Você que foi obrigado a estar aqui. Talvez algumas crianças, se estivessem aqui, poderiam levantar a mão e dizer assim, não, meu pai. Aí olhar para a mãe assim, não, a mãe quis que eu fosse, papai quis que eu fosse. Mas você que tem uma maturidade cristã, talvez você que nem conhece Jesus e está aqui, você vê
que você acha que te fez vir aqui? Aí uns vão dizer assim, ó, minha vontade. Eu sou livre, eu posso escolher. Mas sabe que foi Deus que operou na sua vida. Foi Deus que quis que você estivesse aqui. Eu não tenho como entender isso. Como é que eu tenho a vontade de buscar Deus e essa vontade foi Deus operando em mim? Porque Ele é Deus. Não é qualquer pessoa, não é qualquer ser, é Deus operando em nós. É Deus efetuando na minha e na sua vida o querer e o realizar. É Deus dizendo, poxa, hoje é domingo, hoje está chovendo, hoje tem jogo do Bahia. Estava ali conversando com meu irmão, ficou preocupado. Olhou para mim e falou assim, pastor, estou aqui preocupado, não ouvi grito nenhum, não ouvi nada. Aí eu disse para ele, eu falei assim, irmão, a gente está orando, viu? A gente não pode desejar o mal. Eu sou torcedor do Vitória, você sabe disso, eu não vou desejar o mal. Então eu orei para que desse empate. Talvez seja empate de 0-0, já deve ter acabado aí o jogo. Hã? 2-0? Pro Bahia? Sério? Glória a Deus, amém? Um culto tão belo essa noite, tão maravilhoso, você me traz uma má notícia. Está bem envolvido. Mas é isso, algumas pessoas poderiam ter dito, pensado assim, poxa, eu poderia estar em casa, vendo o meu jogo, no conforto do meu lar, domingo, trabalhei a semana inteira. Ah, mas sabe de uma, eu vou colocar minha roupa, vou tomar meu banho e vou para a igreja. Isso é Deus agindo. É Deus te funcionando. E você achando que é sua livre, apenas sua livre escolha. Mas é Deus te impulsionando. É Deus dizendo, vá no seu coração. É Deus se envolvendo contigo, dizendo, é o melhor que tem. Vai aprender de mim. Vai glorificar o meu nome. Vale a pena. Porque Deus está operando em nós. Tanto querer quanto realizar. Como é que Ele faz isso? Pelo menos duas coisas, a fim de tornar o meu desejo e o seu desejo igual ao dele. A primeira coisa que Deus faz para que isso aconteça é dando para mim e para você uma insatisfação. Como assim uma insatisfação? Deus torna o nosso desejo, traz à tona o nosso desejo de insatisfação para com as coisas do mundo. Você quer ver uma coisa? Você que um dia andou nesse mundão, como eu também andei nesse mundão, aproveitando, achando que estava aproveitando esse mundo. E de repente as coisas que a gente aproveitou um dia não tem simplesmente mais graça, não vale mais a pena. Mas um dia nós amávamos, um dia a gente gostava, um dia a gente gostou dessas coisas, mas hoje não traz mais aquela alegria, aquele prazer. Então Deus causa em nós uma insatisfação pelo pecado, pelas coisas que não agradam a Ele. A segunda coisa que Deus faz para conformar os nossos desejos ao dele é despertar em nós a vontade pelas coisas santas. Alguém que gastava tempo bebendo, gastava tempo indo para shows, se prostituindo, agora ele está agora ele é uma nova criatura. Os desejos dele são para as coisas do Senhor. Você que um dia, como eu talvez, um dia nós tínhamos repulsas aos cristãos, a gente começa a ser atraído pelas Escrituras, até o desejo de aprender mais do Senhor, até o desejo da comunhão. Deus então, a insatisfação pelo pecado, Deus traz então uma satisfação pelas coisas dele. É um desejo por algo melhor, mais puro, mais santo. Se você ainda não tem esse desejo, não é por falta de poder de Deus. Talvez seja que você ainda não se converteu. Não converteu ainda ao Senhor Jesus. Toda manhã, nós estamos aprendendo aqui através das Escrituras, todo domingo pela manhã, nós estamos aprendendo que o cristão verdadeiro evidencia algumas marcas. Se você ainda não tem algumas marcas cristãs, você é nosso convidado a estar aqui pela manhã, domingo pela manhã. Você vai ver o que a Bíblia fala a seu respeito. Muitas pessoas estão achando que são cristãs, mas não são. Muito cuidado. E por fim, Filipenses 2, versículo 13, o finalzinho do versículo. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo o que? A sua boa vontade. É Deus operando nas nossas vidas para que venhamos fazer aquilo que agrada a Ele. A boa vontade de Deus com a nossa boa vontade de agradá-lo. Quem ama a Deus verdadeiramente, com erros, sem erros, que é muito difícil, todos nós erramos, mas não se conforma com erros. Se esforça para fazer a boa vontade de Deus. Porque entende que Deus é bom.
que Deus age em favor do seu povo, que Deus é digno, não é somente merecedor, Ele é digno do nosso esforço, da nossa vontade em querer agradá-lo. E muitas pessoas estão perdendo isso, estão se distanciando de Deus, estão blasfemando, porque querem que Deus haja como elas querem que Ele haja. Deus não é assim. Deus age no tempo dele, como Ele quer. Mas uma coisa é certa: é Ele quem efetua na minha e na sua vida, tanto o nosso querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. É por isso que é bom, é por isso que é maravilhoso ler as Escrituras, aprender do Senhor, servir ao Senhor, buscar o Senhor. Eu achei tremendo, isso é muito, olha, isso é muito, traz uma satisfação tremenda. Hoje nós chegamos lá embaixo, na reunião, com, podemos dizer assim, os novos membros. Porque há um tempo aqui nós tivemos novos batizados, mas agora, em breve, na Assembleia, vai ser ratificado os novos membros. Eles leram termo de compromisso. Tivemos a presença de 2 diáconos lá embaixo, Fernanda, o Lenildo, Raio também estavam. E aí eles leram, as Escrituras mostraram para eles. E de bom grado eu falei assim: então você pode levar para casa, pode, na semana que vem, trazer, leia com calma. E traz uma satisfação tremenda a pessoa olhar assim, leu, testificou com os versículos e assinou: tome aqui, eu confio, que é palavra de Deus, é Deus operando em minha vida. E isso é tremendo. São pessoas que confiam, estão confiando no Senhor, tem uma sede tremenda de buscar o Senhor. Mas tem pessoas que passaram por isso, e o tempo vai passando e as pessoas esquecem que Deus é bom, que Deus age nas nossas vidas e abandonam ao Senhor. Isso é muito triste. Ou então quer fazer Deus como se fosse um objeto de barganha. Não faça isso não. A melhor coisa que você pode fazer é entregar sua vida a Jesus. Amém. É saber que é a melhor decisão que você pode tomar. Não tenha dúvidas disso. Você toma tantas decisões na vida, você faz tantas coisas, mas chega num momento crucial em que as Escrituras falam com você, você fica assim, talvez, hoje não é o momento, eu vou segurar um pouco. O nosso irmão Sidney falou aqui: Jesus pode voltar hoje, pode voltar amanhã. É o que a Bíblia diz. Se você não entregou a vida a Jesus, se você talvez está aqui nessa noite e acha que é cristão, mas você não tem se esforçado para seguir a Jesus, vai ser lamentável. Lamentável ficar nessa vida achando que é cristão. O pior não é nem para aquele que não entregou a vida a Jesus. Porque aquele que não entregou a vida a Jesus, ele está decidido, ele sabe o que ele quer ainda, porque Deus não agiu. Mas o pior é para aquele que acha que é crente, que acha que é cristão. Não, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou cristão. Para isso é o pior. Imagine, Jesus volta e você que não confia no Senhor fica. E diz: mas Senhor, e agora? Por isso que Paulo insiste: irmãos, desenvolvei a vossa salvação. Mas não desenvolva de qualquer forma a vossa salvação junto com a santificação, mas não de qualquer forma, com temor e tremor, sabendo que é Deus que opera em vós, tanto o querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Pai, obrigado, Senhor Jesus. Louvado, engrandecido seja mais e mais o teu nome, Senhor. Obrigado por tua fidelidade, obrigado pelo teu carinho imenso, Pai. Obrigado por cuidar de nós por meio da tua palavra, por meio do teu Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor nos tem dado recursos para permanecermos firmes nos teus caminhos. Meu Deus, se há alguém nessa noite que ainda não fez essa decisão, opera na vida dessa pessoa o querer, para que ela venha realizar a tua vontade, Senhor. Eu sei que não é por palavras, por muito falar, que o Senhor salva quem quer que seja, mas eu creio na tua palavra que é o Senhor que usa da tua misericórdia para salvar quem o Senhor quiser. Por isso eu te peço, se há um escolhido nessa noite, que o Senhor trouxe para ouvir a tua palavra e que ainda não fez essa decisão, que hoje possa haver salvação para a tua honra e glória, Senhor. E para aqueles, Senhor, que conhecem de certa forma o Senhor, mas que andam meio afastados, que o Senhor traga-os de volta, Senhor. Opera na vida desse irmão, dessa irmã, Senhor, para que não saia dos teus caminhos. Desperta, Senhor, mais uma vez aquela sede, aquela vontade de te servir, Senhor, para que essa pessoa não se afaste dos teus caminhos. Obrigado, Senhor, porque ainda
E sempre será o melhor caminho a se seguir. É o caminho, é a busca pelo conhecimento do Senhor, a busca pelo conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Até porque a tua palavra declara que o teu povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento. Mas muitos têm tido o conhecimento, mas de maneira superficial. Eu te peço que essa palavra, Senhor, opere de maneira tremenda na vida dessas pessoas que já conheceram o Senhor, mas que estão desviados, estão afastados. Traz-o de volta, pois é no nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Eu preciso perguntar, que algumas pessoas ainda não sabem o que fazer, como entregar a vida a Jesus. Mas deixa eu dizer, se você foi tocado pelo poder da palavra de Deus, você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não confessou Jesus publicamente como seu Salvador e quer fazer isso nessa noite, se você foi tocado pela palavra do Senhor e quer fazer isso nessa noite, levante sua mão para que eu possa orar por você. Não tenha receio do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Há mais alguém que deseja entregar a vida a Jesus que ainda não fez e foi tocado pelo poder de Deus? Levante sua mão para que eu possa orar por você. Não deixe para amanhã, o amanhã não pertence a nós. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E algumas pessoas ainda insistem e dizem, não, talvez amanhã, talvez depois. E se Jesus voltar, você vai ficar, você que não entregou sua vida ao Senhor. Eu quero convidar, agora nosso irmão é Robson. Robson, é isso? Robson, vem cá, por favor. Nós vamos orar por você. Porque agora ele é filho de Deus. Era criatura, agora se torna filho do Senhor Jesus. E ainda algumas pessoas insistem e ficam encabuladas e dizem, poxa, mas eu tenho vergonha. Olha, Jesus naquele dia, se você tiver vergonha dele aqui, ele vai ter vergonha de você lá na glória. Por isso que vale a pena entregar a vida ao Senhor Jesus. O melhor caminho a se seguir. Essa decisão nós sabemos que foi Deus que tocou no coração do Pai. E agora ele é irmão, ele é filho do Deus Altíssimo. Com certeza Deus irá protegê-lo e irá alimentá-lo com a palavra dele. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja o teu precioso nome. Nós sabemos que o céu se alegra quando uma alma se converte ao Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui com o Robson, que antes era criatura, mas foi tocado pelo teu poder, Senhor, e agora se rende aos seus pés. Ele está dizendo publicamente, Senhor, que o Senhor pode tomar conta da vida dele, porque ele reconhece que é a melhor decisão que ele pode tomar, Senhor. Meu Deus, nós sabemos que Satanás ele fica furioso com isso, mas não há poder maior em Satanás do que o teu, Senhor, de guardar, de proteger. E assim eu te peço em nome do Senhor Jesus, protege agora o teu filho Robson, Senhor. Livra das ciladas do mal. Alimenta-o com a tua palavra, Senhor, para que mais e mais ele descubra como é bom, como é maravilhoso estar nos teus caminhos, Senhor. Louvado seja o teu precioso nome. É o que nós oramos a ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmão Railton, por favor, no final, pode conversar com o nosso irmão Robson. Nosso irmão Railton tem uma palavrinha? Não, aqui mesmo. Aí mesmo? Agradecer a Deus, porque toda honra seja dada a Deus, Deus é fruto do evangelismo. Glória a Jesus. Deus honrou esse ministério. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Bênção. Glória a Jesus. Eu já estava comentando com algumas pessoas. Não tenho dúvidas, Deus já está fazendo. Sempre fez, mas agora de uma maneira tão especial. Estejam orando, porque em breve nós teremos aqui, pelo menos a princípio, a parte vespertina, nós teremos 2 cultos. 2 cultos a Deus. Das 6h30, aliás, das 6 horas, possivelmente vai sofrer uma alteração de horário. Porque eu não tenho dúvidas, em breve as pessoas estão sedentas de Deus. Deus está falando muito, em breve, um culto. Nós não temos espaço para um culto. Em breve, em nome de Jesus, 2 cultos. Estejam orando. Pai, obrigado mais uma vez, Senhor, porque o Senhor é Deus maravilhoso, é Deus fiel. E a tua palavra faz isso, Senhor. Nós sabemos que não é por força do homem, não é por violência, não é por nenhum apelo emocional, mas é por tua palavra, Senhor. Ainda algumas pessoas insistem em apelar emocionalmente de maneira tão covarde, Senhor. Mas o Senhor honra de maneira clara aqueles que seguem a tua palavra, aqueles que dependem da tua palavra, porque o poder está na tua ação, Senhor, e não no que o homem pensa, o que o homem acha, mas o Senhor, usando a tua misericórdia,
e usar a tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor Deus fiel tem cuidado de cada um de nós. Louvado seja o teu precioso nome, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo que Ele irá fazer. Nós oramos te pedindo que o Senhor nos dispense em paz para os nossos lares. Nos dê uma ótima noite de descanso, Senhor, porque enquanto estivermos neste mundo, ainda vamos lutar, vamos continuar lutando, porque não há vida fácil para aqueles que entregam a vida ao Senhor. Mas nós te agradecemos que o Senhor luta por nós e podemos confiar nisso, porque a tua palavra é quem revela. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um.